Hello, estudantes da terceira série, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, aqui é o Teacher Júnior e nós vamos dar início, não é, ao nosso volume 2 do nosso material de língua inglesa. Bom, primeiramente espero que estejam todos bem, não é? Espero que vocês estejam passando essa quarentena, passando esse momento de turbulência da melhor maneira possível, em casa, seguros, certo? Com as famílias de vocês. Bom, então, estudantes, vamos começar. Open your books to page number 4. Abra o material de vocês na página de número 4, tá? O nosso tema é Kids will be kids. Crianças serão crianças, certo? Então, olha só. Vamos trabalhar nesta unidade com o vocabulário referente a games and toys, ok? Tudo bem até aí? Games and toys. Ó, temos então toys para brinquedos e games para jogos, certo? Vamos trabalhar com esse vocabulário sobre jogos e brincadeiras e vamos trabalhar com grammar sobre reported speech, que é o que nós chamamos em português de discurso direto, certo? Bom, então, vamos dar início observando aí, não é, na página number 4, essa figura que nós temos. Olha só que legal, não é? Várias crianças. Bom, nós vamos trabalhar sobre o vocabulário sobre a infância, certo? E as coisas que nós costumávamos fazer quando éramos crianças. Bom, vamos iniciar aí com o nosso Get Ready. Eu vou ler a parte em inglês e na sequência, tá? Leio a tradução em língua portuguesa para que a gente possa, né, se situar direitinho e fazer tudo bem legal aí. Bom, vocês ainda lembram provavelmente da infância de vocês e das coisas que vocês costumavam fazer quando eram crianças, né? Afinal, vocês nem estão tão distantes da infância de vocês assim. Ó, vamos lá então, students. Look at the photo and the title of the unit and then answer the following questions. Vamos observar essa foto e na sequência nós vamos tentar responder a essas três perguntas primeiras que nós temos aqui. So, the question number 1 is, what makes a child happy? O que faz uma criança feliz? Bom, quando eu era criança eu gostava de ganhar brinquedos, gostava de brincar na rua com os meus amigos, não é? E isso me deixava extremamente feliz. What makes you happy? Né? Quando você era criança, o que te fazia feliz? What makes a child happy? A number 2, what comes to mind when you reminisce about your childhood? O que vem à sua mente quando você relembra a sua infância? Isso é bem legal, é bem interessante a gente fazer, não é? Essa recapitulação aí. O que vem na nossa memória quando a gente pensa sobre a nossa infância, sobre a nossa childhood? Quais são, não é, as memórias que nós temos sobre a nossa infância? Number 3. Where is it better to raise a child? Onde é melhor criar uma criança? In a small town, em uma cidade pequena, or in a big city, em uma cidade grande. Why? Por quê? Certo? Para vocês, na opinião de vocês, é melhor criar uma criança longe dos perigos, né, de uma cidade grande, em uma cidade pequena, onde talvez ela tenha mais possibilidade de viver todas essas coisas da infância, ou em uma cidade grande, onde ela tem mais oportunidade de estudo, de aprendizado, mas ela tem, né, uma restrição das atividades que uma criança realmente poderia ter. Então, deem essas respostas para mim, pensem um pouquinho sobre isso, né? E aí a gente embarca nos goals da nossa unit number 19, a nossa unidade 19, né, que é sobre os kids e a childhood, as crianças e a infância. Vamos lá, students? Então, próxima página do nosso material, page number 5. Bom, vamos observar então, como eu disse ainda há pouco para vocês, não é? Os goals da nossa unidade. Let's make the introduction. Eu leio, obviamente, em inglês e na sequência leio em português para que a gente possa, não é, se situar direitinho. Childhood is a very special time that many adults desire to go back to at different moments in their lives and for various reasons. Então, a infância é um momento muito especial da vida que muitos adultos desejam voltar, né? Em diferentes momentos das suas vidas e também por várias razões. Então, muitas vezes a gente deseja, obviamente, voltar a ser criança, quando nós não tínhamos preocupações nem com trabalho, nem com contas, nada do gênero.
In this unit, you will revisit some aspects of childhood and discuss some particular issues that arise from it. Então, nessa unidade você vai revisitar alguns aspectos da infância, ok? E também discutir alguns assuntos particulares que são levantados a partir disso. Depois, this unit is illustrated by photos, cartoons, articles, and an account of a personal story. Have fun! Então, nós temos essa unidade que é ilustrada por fotos, nós temos alguns desenhos, nós temos também artigos, tá? E a conta de uma história pessoal, ok? Divirtam-se, bons estudos, students. Vamos às connections, não é? Bom, para a gente começar, então, essa segunda parte do nosso material, estamos na page number 5, página número 5, tá? Vamos observar aí que nós temos 10 figuras diferentes, né? Que são relacionadas com o que eu disse ainda há pouco para vocês, tá? Temos os toys e temos os games. Como eu disse ainda há pouco, toys são os brinquedos e games são os jogos, ok? Então, olha só, vamos olhar para as seguintes palavras e frases e vamos classificar se são jogos de crianças ou brinquedos de crianças, tá bom? Então, observem aí que vocês têm, tá, uma pequena tabela laranja aí embaixo dessas 10 figuras, onde nós temos as palavras, tá, toys, e também temos a palavra games, certo? Temos então toys and games, ok? E aí a gente vai separar, ok? Depois de conhecer essas palavras, quero que vocês atentem aí para mim, peguem um lápis, ok, direitinho, e nós vamos fazer o seguinte, escrever, não é? O significado de cada uma dessas palavras que nós temos aí nas figuras, certo? So, let's start, students. Olha só, figura number 1, a figura de número 1, o que que a gente tem? Temos um peão, não é isso? Em português nós chamamos esse brinquedo de peão. Peão em inglês nós vamos chamar top, ok? So, number 1, top. A figura number 2 é um soldadinho, né? Quem de meninos nunca teve um soldadinho? Então, para essa figura nós vamos chamar de action figure, ok? O soldadinho, uma figura de ação. Number 3, nós temos duas crianças brincando. Isso é uma brincadeira que nós chamamos em português de pega-pega. Em inglês, number 3 is tag, ok? Temos tag. Para o number 4, chamamos essa brincadeira de amarelinha. Em inglês nós vamos chamá-la de hopscotch, ok? Hopscotch. Para o number 5, toda menina obviamente teve uma, não é? Nós vamos brincar aí com as dolls, as bonecas, certo? Number 6 é uma outra brincadeira muito comum também aqui no Brasil. Nós chamamos de pata cega. Em inglês nós chamamos de blind man's bluff, ok? A number 7 nós chamamos de cama de gato, ok? Essa é a cat's cradle. O número 8, todos nós tivemos um, provavelmente, um yo-yo, não é? Number 9, nós temos aí uma brincadeira, que também é bem conhecida aqui na nossa região, que nós chamamos de hide and seek, ok? Que é esconde-esconde. E a número 10, os meninos também provavelmente devem ter brincado bastante com isso, né? Um slot car racing track, uma pista de corrida, né? De carrinho de corrida. E aí a gente colocava lá os carrinhos, e aí ficava apertando no controle remoto, e que apertava mais o carrinho corria mais rápido, né? Bem legal também. Bom, students, agora é com vocês. Vocês vão observar aí para mim, tá? A coluna que a tabela que nós temos com as duas colunas, e vocês vão escrever para mim, tá? Quais dessas palavras são relacionadas a games, jogos, e quais dessas palavras são relacionadas a brinquedos, toys, certo? Vamos lá. Vocês têm um tempinho aí para realizar essa atividade e me dar as possíveis respostas. Daqui a pouco nós vamos checar no nosso ambiente virtual todas essas informações, né, e ver o que está correto, o que não está, fazer os ajustes pertinentes. Lembrem, todas as atividades que nós fizermos aqui, elas contarão pontos, né? Imaginem que esse seja o nosso ambiente escolar e o que vocês estão fazendo aqui contará como atividade avaliativa para vocês. Tudo bem? Bom, na sequência, olha o que nós faremos agora. Bom,
Vocês vão escutar eu contar para vocês sobre uma brincadeira, certo? Que é muito comum na Colômbia. E aí a gente passa para a nossa page number 6, página número 6, tá? Questão de número 2 é o seguinte. You are going to listen to a teenager from Colombia talking about her childhood. Which game or toy for activity number 1 does she talk about? Bom, essa garota que vocês estão vendo aqui no cantinho, essa jovem muito bonita, né? Ela é colombiana e ela vai falar um pouquinho sobre a infância dela. Bom, ela vai falar sobre um jogo específico que vocês viram na unidade, ali em cima na questão de número 1, tá? Uma daquelas figuras, tá? Está sendo descrita por ela, ok? E aí, quero que vocês digam para mim, depois de escutar o áudio, certo? Qual das brincadeiras ela está citando. Na sequência, a questão de número 3, quero que vocês marquem qual das opções em cada item A, B e C é correta com relação, ok, a essa brincadeira que nós estamos falando. Observem aí, students. So, let's listen the audio track, ok, to check the information. What's the girl talking about? Sobre o que a menina está falando. So, eu vou ler para vocês, contar a história e na sequência vocês marquem qual dos itens, tá, é o correto. Olha só, na letra A. What's the game called in Spanish? Como esse jogo ele é chamado em espanhol? Tá? Então nós temos Sajuela, Cajuela, Rajuela. Ok? Depois, what's used to draw the game grid? O que é usado, ok, para desenhar o game grid? E depois, how many squares should be drawn? Quantos quadrados precisam ser desenhados? Oh, let's listen, guys. So, in Spanish, we call this game Rayuela. Okay, it's a very common game in Colombia. All the kids play it. Well, Rayuela is made with a piece of chalk. We draw it on the ground, and in the sequence, we use a piece of chalk to draw 8 different squares and play. Ok? Essas são as informações. So, vocês vão observar aí, tá, que nós temos as informações dadas. A número 4, a pergunta número 4 diz o seguinte. What's the game called in Portuguese? Como esse jogo é chamado em português? Vocês sabem, né? Então, esse jogo que nós acabamos de descrever aí na nossa história, né? Ele se chama como na Colômbia? Qual é o material utilizado para esse jogo? E quantos quadrados precisam ser desenhados para esse jogo? Ok? Essas respostas eu acabei de ler para vocês praticamente de uma maneira bem resumida, ok? E aí nós vamos, não é, checar essas informações aí, certo? Bom, tentem marcar para mim quais as informações de vocês. E aí, daqui a pouquinho, no nosso ambiente virtual, a gente checa também quais são as respostas dadas. Por fim, number 5. Agora, preciso que vocês digam para mim o seguinte. Observem a questão de número 5, tá? Que diz o seguinte. Get in pairs and discuss the following questions. Diria para juntar em pares, mas vocês estão separados nesse momento. Então, cada um vai fazer individualmente a sua atividade. Did you used to play any of the games for activity number 1? Você costumava jogar algum dos jogos da atividade número 1? Ah, eu jogava pega-pega, eu jogava esconde-esconde. Bom, what about the toys? E sobre os brinquedos? Você costumava brincar com algum deles? Eu acredito que sim. But are they popular when you were a kid? Eles eram populares quando você era criança? Sim ou não? Provavelmente a maioria desses jogos eles eram sim populares, bastante populares. Write down your answers. Bom, as atividades, as respostas elas vão poder variar bastante, não é? Mas olha só, quero que vocês utilizem a seguinte estrutura para mim e escrevam, tá? Para que depois vocês me mandem as possíveis respostas de vocês. I used to play hopscotch. Okay.
I used to play hopscotch. Eu costumava jogar amarelinha quando era criança, tá? Vocês vão usar I used to play. O que vocês costumavam brincar quando vocês eram crianças? Me dê as respostas de vocês, certo? E aí a gente finaliza a nossa question number 5, tudo bem? Depois, vamos para o nosso reading. Para o Focus on Reading, nós temos aí 6 afirmações que eu quero que vocês leiam para mim e decidam se essas informações elas são true, verdadeiras, ou false, falsas, tá? Observe as seguintes sentenças e decida se elas são true ou false, ok? Bom, vocês vão ler para mim essas atividades e vocês vão marcar o que é verdadeiro ou falso. Letter A. A white lie is an ill-intentioned lie. Uma mentira branca, tá? Vocês já ouviram falar sobre uma mentira branca? É uma mentira não tão bem intencionada, né? Depois, a maioria dos pais usa as mentiras brancas. Most parents use white lies to shape children's conduct, para moldar o comportamento das crianças. Mentiras brancas são aquelas tipo, se você não fizer isso, o homem velho vem te buscar, né? Ou tipo, se você não fizer isso, eu vou deixar você amarrado no pé da cama. Então essas são algumas mentirinhas brancas, né? São horríveis quando a gente é criança de ouvir certas coisas. Bom, olha só. Será que verdadeiro ou falso? Isso vai ser da decisão de vocês. Daqui a pouquinho a gente chega na resposta. American parents lie to their children just as much as Chinese parents do. Bom, os pais americanos, eles mentem para as crianças no mesmo tanto que os pais chineses. Será que chineses e americanos têm esse costume igual de mentir para as crianças? Né? Letra D. According to a study, threatening to abandon children is the most common lie that American and Chinese parents tell their children. Bom, de acordo com o estudo, né, essa mentira de abandonar as crianças, eu vou te deixar aqui se você continuar chorando, né, é a mentira mais comum contada tanto por pais americanos quanto por pais chineses. Okay? All white lies are unbelievable. Todas as mentirinhas brancas, aquelas mentirinhas que a gente escuta dos nossos pais, elas são inacreditáveis. Meu pai me contou uma coisa e eu não acredito. Será que isso é verdadeiro ou falso? E a letra F. Much is known about the consequences of lying to children. Se sabe muito sobre as consequências de mentir para as crianças, ou seja, muitos estudos feitos. Será que isso é verdadeiro ou é falso? Marquem aí o que vocês acham que seja F para false, true para verdadeiro, ok? E aí daqui a pouquinho no nosso ambiente virtual, assim que vocês terminarem esse vídeo, nós checaremos as respostas de vocês online. Bom, students, espero que vocês tenham um bom momento, ok? Tirem as dúvidas, estudem bastante, aproveitem esse momento, ok? E a gente se vê logo logo. Bye bye, até mais.